Imagine acordar de manhã e perceber que 145 mil dólares foram depositados em sua conta bancária. Se você acha que isso é parte de algum sonho, saiba que isso acontecerá em breve para 23 mil pessoas que foram vítimas da Mt. Gox em 2014. A empresa foi uma das primeiras exchanges do planeta, e chegou a lidar com 70% de todas as transações envolvendo o Bitcoin. A Mt. Gox deixou de operar há 8 anos, quando foi hackeada e perdeu aproximadamente 750 mil bitcoins. Isso representava cerca de 7% de todo o Bitcoin em circulação no mercado e deixou milhares de clientes com um prejuízo inestimável. 8 anos depois, a extinta exchange está prestes a devolver os 200 mil bitcoins que ainda possui em seus cofres. Mas como aconteceu o hack e por que só agora o dinheiro está sendo devolvido? A Mt. Gox foi fundada em 2007, 2 anos antes da criação do Bitcoin, e atuava inicialmente no mercado de trocas online de jogos de cartas colecionáveis. Entretanto, a empresa sofreria uma guinada em 2010, quando seu fundador, Jed McCaleb, resolveu apostar no sistema peer-to-peer, no qual o Bitcoin era baseado. Como naquela época não haviam corretoras de criptomoedas, todas as transações precisavam ser feitas manualmente, aumentando o risco de golpes e a volatilidade das operações. Ao criar uma solução para esse problema, a Mt. Gox teve o caminho livre para se tornar rapidamente uma das principais corretoras de cripto no mundo. Em 2011, apesar do sucesso, McCaleb acabou vendendo a empresa para um empresário francês chamado Marc Karpeles, e foi aí que os problemas na Mt. Gox começaram a aparecer. Ainda no mesmo ano, a plataforma sofreu um flash crash que fez com que o preço do Bitcoin caísse de 16 dólares para 1 centavo, contabilizando uma enorme perda. Após a investigação, foi confirmado que um hacker teve acesso ao computador de um funcionário e inseriu milhares de pedidos falsos de transações, fazendo com que o preço caísse temporariamente. Nesse meio tempo, ele adquiriu cerca de 25 mil bitcoins por uma fração do preço real e conseguiu desaparecer sem nunca ser descoberto, dando início a uma política contábil complexa na empresa, que veria suas reservas se deteriorarem nos próximos anos devido aos buracos que haviam sido deixados após o golpe. Assim como bancos comuns, a Mt. Gox trabalhava no regime de reserva fracionária, fazendo com que os bitcoins guardados em sua custódia não correspondessem à soma das contas de seus clientes. Como a corretora só precisaria entregar essas moedas aos seus clientes quando eles quisessem sacar, e levando em conta a popularização do ativo, a aposta da empresa era que um volume grande de saques não aconteceria tão cedo. Desde que o fluxo líquido permanecesse positivo, a confiança na corretora aumentaria, fazendo com que o preço aumentasse e os saques fossem adiados. Mas a Mt. Gox queria apostar ainda mais alto, aumentando o volume de negociação do Bitcoin na corretora. Para isso, Karpeles, que havia se tornado CEO da empresa, criou 2 robôs chamados Willy e Marcus. Os bots foram programados para manipular o preço do ativo, comprando grandes quantidades da moeda dos próprios clientes e inflando o preço, mantendo assim a conta da corretora sempre positiva. Segundo estimativas, os bots foram responsáveis em grande parte pelo aumento do valor da moeda para $1.000 em 2013. Mesmo tendo sucesso, essa prática estava lentamente criando um sistema financeiro que viria a desabar, e Karpeles sabia disso. Tentando evitar o colapso, ele criou um sistema para esconder as finanças da Mt. Gox, implementando limites para saques da moeda. A justificativa oficial era cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, mas internamente se sabia que a verdadeira intenção era reduzir os fluxos de saída e manter o sistema de pé. E como se os problemas não fossem suficientes, a corretora sofreu um outro baque. Em fevereiro de 2014, os ativos financeiros da corretora desapareceram completamente após um comprometimento do sistema de segurança, que foi exposto por um hacker via acesso remoto. Imediatamente todas as retiradas foram suspensas e logo depois foi vazada a informação de que a Mt. Gox havia perdido cerca de 750 mil em um roubo. A Mt. Gox tentou alegar que havia um problema no protocolo do Bitcoin, e que algum hacker deveria ter descoberto e se aproveitado dessa fraqueza para explorar a empresa, apagando as transações de entrada da corretora e esgotando suas reservas. Caso se tratasse de fato de uma falha no protocolo, isso teria significado um colapso no Bitcoin e uma perda na confiança em todas as criptomoedas. Mas na verdade tudo foi causado por um problema de segurança na empresa. Um hacker conseguiu acesso aos computadores de auditoria interna, e todas as vezes em que uma transação era efetuada, o criminoso editava o ID no computador da corretora, transferindo o ativo para si mesmo. Essa operação fazia com que a transação fosse rejeitada no livro razão da primeira vez, mas sempre passava despercebida na segunda tentativa.
Como não houve auditoria interna, acredita-se que tenham sido anos inteiros de drenagem das reservas de Bitcoin da Mt. Gox através desse processo. O golpe só foi descoberto porque em 2014 as reservas chegaram a zero, implodindo a empresa e a confiança em suas operações. Haviam restado apenas 200 mil bitcoins, que ironicamente foram salvos porque estavam guardados em uma carteira antiga, que não estava conectada ao sistema de reservas da empresa. Na época, o roubo dessas 750 mil moedas equivalia a cerca de 375 milhões de dólares, e em valores atuais, 15 bilhões. Os ativos roubados foram lavados através de carteiras e trocas, com destaque para a corretora BTCI, com sede na Rússia, que já era conhecida na época como cúmplice de organizações criminosas e como facilitadora da lavagem de dinheiro. Posteriormente ela foi fechada por autoridades americanas e seu fundador, Alexander V, preso na Grécia. Mas nunca se pôde provar a ligação de Vikol da corretora com o incidente na Mt. Gox, que deixou um prejuízo milionário para trás. As reservas remanescentes foram trancadas nos cofres de uma administradora de falências, e Mark Karpeles indiciado por manipular os dados da empresa e do mercado. Mas apesar de tudo, ele não foi punido pela falha de segurança no sistema. No fim, ele recebeu apenas uma sentença de 4 anos por ter admitido operar os bots. Tudo indica que ele já sabia da situação caótica das reservas da empresa antes do escândalo estourar em 2014, e estava tentando inflar os valores dos ativos que possuía para recuperar o prejuízo e assim compensar as perdas. Contudo, como foram vazadas as informações do roubo, não havia como sustentar a reserva fracionária por muito mais tempo, porque muitos clientes começaram a demandar saques imediatos de seus ativos. E esse foi o motivo do fim da Mt. Gox. Eventualmente a situação foi esclarecida e chegou-se à conclusão de que o problema havia sido na corretora e não na blockchain do Bitcoin, fazendo com que a confiança no ativo voltasse ao normal. Em julho de 2021, o Tribunal de Falências do Japão finalmente apresentou um plano para distribuir os fundos remanescentes aos clientes da exchange. Obviamente não temos como saber quanto cada investidor irá receber, mas se pegarmos o valor total a ser devolvido e dividirmos pelos 23 mil clientes que estão aguardando o ressarcimento, temos em média 145 mil dólares por pessoa. Para muitos esse pode até ser considerado um final feliz para uma história que poderia ter acabado muito pior. Como sabemos, esse não foi o único e nem o último escândalo no universo cripto. Esse ano, por exemplo, presenciamos uma série de episódios em que pessoas perderam dinheiro por confiar na custódia de criptoativos nas mãos de terceiros. Ainda não existe uma solução mais segura do que a autocustódia, de preferência em hard wallets. Então, se você é um investidor, é bom ficar atento, pois nunca se sabe de onde virá o próximo golpe.